Oi, oi! E aí, gente, vocês estão bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre cuidados com a saúde. Como vocês costumam cuidar da saúde de vocês? Esse, sinceramente, é um tópico que passou batido por muito tempo na minha vida. Durante muito tempo eu fiquei focada só em estudar. Meu objetivo era primeiro passar numa escola técnica para fazer o ensino médio numa escola técnica. Depois passar numa escola técnica para fazer um curso profissionalizante. Depois meu objetivo foi entrar numa faculdade. Não gostei da faculdade, então meu objetivo foi entrar em outra. E depois que eu me formei, o meu objetivo foi ir subindo na minha carreira. E por muito tempo eu fiquei aqui, né, com o cabresto, igual um cavalo, focada só em estudar e trabalhar e dar o melhor de mim para ser reconhecida de alguma forma no mundo corporativo e ir conseguindo ganhando mais. Eu troquei de faculdade, eu fiz vários cursos, eu trabalhei em diversas empresas, empresas grandes e empresas pequenas. Trabalhei no Grupo Abril, trabalhei na KPMG, trabalhei na Lynx, agora eu tô num grupo enorme de publicidade. Mas uma coisa que eu negligenciei muito na minha vida foi a minha saúde. Eu não acreditava em rotina, eu não acreditava em alimentação saudável, eu não acreditava em meditação. Eu só acreditava que para ter força a gente precisa de dinheiro para continuar vivendo, pagando para consertar os problemas que a gente tem. Eu nunca pensei de forma preventiva. Eu tive muita sorte porque a minha genética é ótima, eu tenho uma saúde até que boa, apesar de ter crescido com muita bronquite, apesar de ter tido muita crise de alergia ao longo dos anos. Eu considero que a minha saúde é boa, porque eu não tenho nenhum problema crônico. Hoje, com 33 anos, eu não tomo nenhum remédio, então eu tô aproveitando essa fase que eu tô um pouco mais estabilizada na minha carreira para poder cuidar da minha saúde. E por onde isso começa? Para mim, isso tudo começa no sono. Eu acho que acordar cedo mudou muita coisa na minha vida, me deu mais tempo para ter mais calma durante o meu dia. As horas, às vezes das 5 às 7 da manhã, são preciosas porque tem um silêncio no ar que depois das 7 ele já não existe mais aqui em São Paulo. Então, esse silêncio da madrugada, ele me ajuda a ter presença, a ter mais calma para pensar, ter mais calma para pensar em mim e planejar o meu dia, a minha semana, o meu mês. Além de acordar cedo, dormir cedo também é uma coisa que eu não fazia a maior parte da minha vida. Eu sempre fui dormir tarde, porque eu chegava tarde em casa, inclusive, porque trabalhando e depois faculdade, eu saía de casa no máximo 6 horas da manhã para chegar aqui em São Paulo. Eu morava em Guarulhos. Para chegar aqui em São Paulo num horário ok, eu tinha que sair ali entre as 6 e as 7 da manhã. E aí eu saía da faculdade aqui em São Paulo e chegava lá em Guarulhos, às vezes já era quase meia-noite. Então por grande parte da minha vida, eu tive que acordar cedo e dormir tarde. Principalmente nas fases em que a gente está tendo que dar esse foco na nossa carreira para conseguir mudar um pouco a nossa situação, acaba sendo necessário que a gente sacrifique a nossa saúde. Então, por muito tempo, eu sacrifiquei a minha saúde por meio do sono e por meio da alimentação. Quando eu fazia o ensino médio, eu tinha que levar marmita para a escola, por exemplo, porque eu fazia aula de manhã e de tarde. O tempo que eu tinha entre uma aula que acabava no ensino médio e o ensino técnico de tarde era muito pouco. Era às vezes menos de 1 hora e eu ainda precisava me locomover de uma escola até outra. A minha sorte é que eu consegui estudar no Parque da Juventude
de manhã e fazer o técnico de tarde lá na ETESP, que é no Tiradentes. Então eu saía do Carandiru e ia lá para Tiradentes. E não demorava tanto, mas ainda assim eu comia muito rápido. E às vezes eu comia até marmita azeda, porque não tinha geladeira na escola, não tinha às vezes nem micro-ondas, a gente tinha que ficar pedindo por favor pra tia da cantina da escola deixar a gente usar o micro-ondas, porque a escola não tinha infraestrutura para isso na época que eu estudava. Então a minha alimentação sempre foi péssima. E o sono e a alimentação são a base para que a nossa saúde seja boa. Não adianta você querer ter uma saúde em dia, não adianta você querer que o seu metabolismo funcione se você não dorme e não come direito. Você precisa ter energia para poder se exercitar. Se exercitar é muito importante para a gente ter energia, inclusive. As nossas mitocôndrias precisam que a gente se exercite para que a gente consiga fazer todo o processo metabólico ali para levar energia para todas as células do nosso corpo. Não sou especialista, vocês podem pesquisar se vocês quiserem. No YouTube tem muita informação sobre como as mitocôndrias funcionam e como o nosso metabolismo funciona. Aqui eu tô trazendo um pouco da minha experiência como ser humano nessa questão toda de ter um corpo, de ter um organismo, tá? Então, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de tempo para parar e pensar sobre isso tudo, para estudar sobre isso tudo e para fazer exames. Hoje foi um dia que eu fui fazer uma consulta, tenho vários exames marcados para o mês que vem, exames chatos. Quem é mulher sabe como é difícil você cuidar da saúde, porque é invasivo, né? São muitas coisas entrando na gente durante esses exames e alguns deles, por exemplo, eu vou fazer uma ultrassom para investigar endometriose e isso exige assim 3 dias de preparação para esse exame. Então, não é só ir lá, sentar numa cadeira, numa mesa e ficar passiva esperando que o exame seja feito. Tem a parte que vem de mim, que é fazer a dieta adequada antes do exame, usar os remédios que eles sugeriram que eu use para preparar o meu intestino antes do exame. Então é bem complexo, bem desconfortável fazer exames sendo uma mulher. E é uma coisa que eu não fiz muito durante a minha vida. Eu negligenciei bastante as idas ao médico e, como eu falei, eu me sinto sortuda por ter uma saúde que tenha me permitido chegar até aqui sem nenhum problema grave que me exigisse parar tudo que eu estava fazendo para cuidar dessa saúde. Agora eu tenho um pouco mais de tempo e está sendo bem interessante aprender sobre como o meu corpo funciona e entender como tudo isso pode mudar na minha vida. Então, era isso que eu queria compartilhar no Veda de hoje. Cuidem da saúde de vocês. Eu tô aqui do meu lado cuidando da minha. Cuida da alimentação, cuida do seu sono, para que a base esteja boa, para que o seu metabolismo funcione direitinho. Combinado? O recado era esse. Até a próxima e tchau!